Começando o fechamento do mercado do mini índice, vamos ver quais serão os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá. O que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, formando um wall edge aqui que fez uma pullback, duas pullback, três pernas. Hoje ele já abre aqui, parando de romper acima dessa linha da wedge. Deixa uma falha aqui e deixa uma boa barra de sinal, falhando também na média dos 60 minutos. Aqui já teria um bom trade no dia, pelo contexto bom. Estava corrigindo na região de 50%, 60 minutos, se você olhar. Ele tinha feito esse rompimento, corrigiu na região de 50%, em confluência com a média de 60%. E renovou o mínimo aqui, criando um cenário de 60 minutos de um possível canal amplo de baixa aqui, se tornando um canal amplo de baixa. Se torna um canal amplo de baixa nos 60 minutos. Aqui nos 5 minutos. Ele estava corrigindo profundo em relação a toda essa perna de baixa que ele criou aqui, que é a mesma perna aqui dos 60 minutos, que fez a correção de 50% até a região da média móvel. E aqui ele deixou uma boa estrutura de reversão. Criou aqui uma pullback, duas pullback, três pernas, criando uma wedge aqui, top, na região da média móvel, falhando de romper, deixando uma boa entrada aqui, um bom sinal de venda. Poderia vender aqui, seria uma boa venda, abaixo dessa barra, um stop logo acima. Aqui deixou L1, aqui, depois deixou uma L2, poderia vender aqui abaixo, deixei aqui marcado, um stop aqui acima também, e buscar alvo, seria renovação de mínimo desse possível canal amplo, que pelo contexto macro aqui, o tempo gráfico maior, formalizaria um canal amplo de baixa quando renovasse essa mínima aqui. Ele veio buscar aqui essa mesma mínima, se tornando um canal amplo no tempo gráfico maior, e aqui nos 5 minutos ele expandiu essa lateralidade, se tornando essa lateralidade aqui, dessa mínima até essa máxima aqui. Tornou essa lateralidade que eu deixei marcada em vermelho. Agora, atualizando ela aqui, criou esse rompimento dessa mínima até essa máxima, rompeu. Daí aqui você poderia buscar alvos quando ele rompe também. Seria a projeção de toda essa lateralidade para baixo. Pegaria até essa máxima com essa mínima. Poderia buscar aqui, ó, primeiro alvo. Seria esse aqui, que ele buscou aqui quase nessa barra de rompimento, que foi bem forte, mas aqui eu buscar em segunda perna de baixo aqui. Após romper, rompe, após atingir esse alvo, ele tem bastante realização, né? Faz uma correção um pouco mais profunda na região da média móvel, deixa uma boa venda aqui, se poderia vender abaixo dessa barra com stop acima e buscar tanto esse segundo alvo aqui, que é o espelhamento dessa lateralidade 1 para 1, quanto a renovação de mínima também. Aqui seria um bom alvo, que é uma possibilidade de fundo duplo se falhar. Ele atinge esse alvo, os dois alvos. Após atingir esses dois alvos, o preço cria aqui uma reversão, né? Atinge o alvo, falha de vir abaixo dele, deixa uma boa barra de sinal, cria um micro canal comprador, deixando o preço no modo sempre comprado aqui, vindo para cima da média móvel do 5 minutos, formando um pivô acima da média aqui e deixando uma boa barra de sinal, que seria uma boa compra também, um profitamento com stop abaixo, buscar tanto aqui esse ponto de flexão quanto alvos mais acima. Se você buscar alvo mais acima, teria que acreditar que o preço iria romper isso aqui. Você poderia buscar tanto esse gap magnético quanto esse ponto aqui de flexão, que é um alvo também bem relevante. Aqui o preço ele consegue romper, deixa uma outra boa entrada, que a barra que rompe aqui já fecha bem acima desse ponto de flexão, que é essa aqui.
poderia comprar essa barra com stop abaixo e buscar aqui esse ponto aqui de flexão, ou também teria o alvo, que seria aqui o alvo dessa lateralidade que dava acima desse ponto de flexão aqui também. Então, para buscar esse alvo aqui, teria que ver se o preço conseguiria romper esse ponto de flexão e tivesse continuidade. Aqui ele rompeu, teve continuidade, deixou uma outra compra aqui que eu rompe esse ponto, vou deixar o stop aqui abaixo e buscar alvos mais acima. Teria o gap magnético e poderia espelhar toda essa lateralidade aqui que foi expandida também, quando ele consegue romper aqui o preço, ele atinge esse alvo. Após atingir esse alvo, faz uma correção profunda, cria uma bandeira de alta, né? Teve forte rompimento aqui, então fundo duplo aqui, com a barra que rompe e deixa um bom sinal de compra aqui. Fez uma correção de duas pernas, deixou uma boa barra de sinal, poderia comprar acima dela com stop aqui abaixo e buscar o gap magnético que estava logo acima, e poderia também projetar esse alvo dessa lateralidade maior que foi expandida aqui quando ele volta para dentro desse ponto de rompimento. Você poderia expandir também a lateralidade aqui, considerar uma grande lateralidade aqui nos 5 minutos, e poderia considerar também essa lateralidade aqui que ele reverteu em B. Aqui assim, teria essa lateralidade. Lembrando que os ciclos estão sempre dentro de outros ciclos, o importante é se posicionar bem de acordo com cada ciclo. Marcar ela aqui, deixar ela marcada. Teve essa lateralidade que a gente projetou ela também, e quando o preço consegue romper acima disso aqui, pode projetar essa também lateralidade para cima. Aqui ela não buscou nem o primeiro alvo dessa lateralidade maior, ela estava bem mais acima. Então, aqui também teria esse ponto de inflexão, que era um ponto importante também. Esse ponto de inflexão e esse gap magnético aqui, que ficou aberto. Então, aqui era uma zona bem importante para a realização de lucro também. Então, ficar atento a esses pontos de inflexão, ainda mais se tiverem gaps bem próximos, se tornando uma zona de realização compradora. Aqui assim, tem o gap e o ponto de flexão. Então esse aqui era uma zona, deixa eu marcar em vermelho, para realização de compras, se tornando um ponto bom para os vendedores. Então tudo isso aqui era uma região boa para os vendedores. Então teria bastante, é normal que tivesse bastante realização de lucro e o preço ficasse um pouco mais andando de lado, né? Ou criasse aqui uma possível reversão e fizesse alguma correção um pouco mais profunda, ou tentasse reverter o preço. Então aqui, quando ele rompe aqui, teria esse bom trade, ele vem atingir esse alvo, gap magnético, consegue vir até esse ponto de inflexão e termina o dia aqui no TTE, fazendo uma correção até a média após várias barras aqui. A última barra que tocou da média foi essa daqui, criando aqui 55 barras, né, de gap entre a média. Quando vem abaixo da média, cria um gap de média e tenta fazer mais um movimento comprador aqui, que teria como alvo vir buscar esse ponto de inflexão aqui um pouco mais acima, que seria criar aqui um cenário para possível MTR, porque criou um gap de média, os vendedores conseguiram demonstrar uma pressão, mas em relação a toda essa perna aqui, ela se torna uma correção rasa. Não consegue vir testar nem 50% dessa pernada de alta. Chega na região de 38 e cria aqui mais um movimento comprador. Quebrou a tendência aqui, criou um gap de média
só voltou a vir testar esse ponto aqui, pode criar um topo duplo mais baixo aqui e criar uma possível reversão majoritária de tendência por ter criado um gap de média e os vendedores ter demonstrado uma pressão aqui. Aqui seria um pouco menos provável porque a correção foi rasa ainda. Os vendedores não conseguiram demonstrar tanta pressão em relação a toda essa pressão de alta aqui. Mas ele já está no ponto de flexão, então você poderia considerar também que essa lateralidade se expandiu aqui, quando falhou de romper aqui, e se tornou essa grande lateralidade maior, expandindo para essa lateralidade aqui maior, em vermelho. Então, aqui estaria alto na lateralidade, deixando o gap em ponto de flexão, uma região que favorece os vendedores. Então, os compradores vão realizar lucros nessa região e os vendedores vendo que os compradores estão realizando lucro, eles tendem a vender também e pode criar um movimento aqui mais para baixo. Então, aqui esses foram os ciclos e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. É isso aí, pessoal, valeu, obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.